Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ó, começa a correção da nossa atividade. Essa é aquela primeira atividade sobre a parte inicial de química orgânica, tá certo? A gente vai corrigir algumas, talvez não dê para corrigir todas, por questão do tamanho do vídeo. Como vocês estão vendo, eu vou estar gravando por meio de celular essa aula. Daí vai ter um tamanho muito grande com relação aos megas. Então, vou tentar corrigir pelo menos uma parte, uma questão ou duas alternativas de cada questão, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão fala aí sobre fórmulas eletrônicas. O que são as fórmulas eletrônicas? São as fórmulas em que contêm os elétrons. Então, se você tem as ligações aí, e essas ligações representam os elétrons ligantes, os elétrons que estão ligados um ao outro. Então, ó, na primeira situação aí você tem o seguinte: você tem um carbono ligado a quatro hidrogênios. Então você tem um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, certo? E esses hidrogênios estão ligados, se você observar os tracinhos, representam as ligações. Estão ligados com o carbono. Sabemos que o carbono faz quatro ligações. Lembrando que aqui na verdade não é um hidrogênio, é um cloro, certo? É um cloro. Então, ó, sabendo que o carbono faz quatro ligações, então já tenho aí, ó, as quatro ligações do carbono. Uma, duas, três, quatro. Cada tracinho desse representa um par de elétrons. Então a estrutura do Lewis vai representar pelo par de elétrons. Então cada ligação dessa vai ter um par de elétrons. Então isso aqui é a fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica, tá certo? Só que a gente tem que representar os elétrons de todos eles. Cada hidrogênio está doando um elétron e o carbono está doando um elétron para cada hidrogênio e um para o cloro. O cloro está doando, melhor, compartilhando, na verdade a palavra é compartilhando elétrons, tá certo? Só que o cloro, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então, nessa situação, eu tenho que representar todos os elétrons que contém dentro dessa ligação, ou melhor, todos os elétrons que estão na camada de valência dos átomos. Então, os hidrogênios, todos os elétrons dele já está aqui representando nas ligações. E o do carbono também, que são 4 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4. No caso do cloro, o cloro vai possuir aí 7 elétrons. Eu já tenho um aqui, eu coloco mais outros dois aqui, mais outros dois, seis. Então, eu tenho 6 elétrons no cloro, mais um aqui da ligação covalente, eu vou ter aí um total de 7 elétrons, tá certo? Então, isso é a fórmula estrutural de Lewis. Então, vocês devem fazer em todas elas essa fórmula estrutural, tá certo? Ou fórmula eletrônica. A segunda questão é a mesma situação, segue o mesmo padrão. Então, vou pegar aqui outro exemplo, certo? Letrado segundo. A letrado segundo, você vai ter aqui, ó, carbono em dupla ligação com outro carbono, e esse carbono é ligado com hidrogênio, o outro também é a mesma situação, certo? Nessa questão aqui, nós vamos ter o seguinte: percebam que existem dois traços entre esses dois carbonos. Isso significa que exista uma dupla ligação. Se existe uma dupla ligação, se um traço representa, vamos para vocês, um traço ele representa um par de elétrons, logo dois traços vão representar dois pares de elétrons. Então eu vou ter um carbono ligado a outro carbono por meio de dois pares de elétrons. Vamos ter a ligação com hidrogênio, mais outros pares ligados a hidrogênios. Ligado a hidrogênio. Então, observa aqui o seguinte: eu tenho dois pares aqui, ó, nesse meio entre os carbonos, porque é uma ligação dupla, e eu tenho um par com cada hidrogênio. Professor, mas o carbono faz 4 ligações. Ele está fazendo quantas ligações aí? Observem. Cada carbono, certo? Esse carbono faz uma, duas ligações. 3, 4 ligações. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Uma, duas ligações. Esse aqui, ó. Duas, três,
4 ligações. Então já vai estar completo esse carbono. Então lembre, o carbono sempre faz 4 ligações, tá certo? Próxima questão. Próxima questão aqui, ó, no caso, o terceiro. O que é que o terceiro diz? Copie no caderno e complete as ligações simples, duplas e triplas que estão faltando nas seguintes estruturas. Então, observem que entre os carbonos, ou entre carbonos e hidrogênios, estão faltando ligações, ou tracinhos. Então, vocês deveriam completar isso aqui com traços, para representar essas ligações. E para isso, a gente tem que saber que cada elemento químico vai fazer de ligação. Por exemplo, nessa letra A aqui. Nessa letra A, você vai ter o seguinte. Você vai ter carbono, certo? Outro carbono. Ele ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. Esse outro é a mesma coisa, ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. Observem que cada carbono está fazendo duas ligações, uma, duas. Esse carbono, uma, duas. Se ele já está fazendo duas ligações, para 4 ligações, que é a quantidade de ligação que o carbono deve ter dentro da química orgânica, faltam quantos? 2. Se tem 2, faltam 2. Então, ó, nós temos que colocar aqui 2 tracinhos. Pronto, completou. A mesma coisa é feita nos outros. Vocês vão fazer de acordo com as ligações. Vamos pegar aqui um exemplo mais diferente. Esse exemplo aqui, ó, que é carbono, cloro e bromo, certo? Carbono, carbono, bromo, cloro e os carbonos ligados aos hidrogênios, ok? Então o que acontece aqui é o seguinte. Professor, eu não sei qual é a ligação, quantas ligações ao bromo, quantas ligações ao cloro. Todos os dois estão presentes na última camada, na penúltima camada da tabela periódica, que é a camada 17A, ou também chamada 7A. Essa camada são todos os elementos químicos que contêm 7 elétrons na camada de valência, certo? Nesse caso, como ele possui 7 elétrons na camada de valência, ele só pode fazer uma ligação. Tanto o bromo quanto o cloro só fazem uma ligação, porque com apenas uma ligação covalente eles já completam a regra do octeto, certo? De 8 elétrons na camada de valência. Então, observem aí o seguinte, ó. Observem que ele fazendo uma ligação aqui e uma ligação aqui, o cloro faz uma ligação, o bromo faz uma ligação. Cada carbono agora vai ter, ó, uma, duas. Nesse caso, aqui no meio, eu vou precisar de uma dupla ligação, certo? E assim, completando a regra do octeto em todos eles e estabilizando o átomo. Mesma coisa deve fazer a todos esses outros, fazer as ligações. Por exemplo, o oxigênio aqui, certo? O oxigênio aqui, nessa questão, o oxigênio está na família 16A ou 6A. Isso significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. É necessário que ele faça 2 ligações para que ele contenha 8 elétrons, certo? Então aqui veria uma dupla e aqui você completaria, certo? Como aqui tem uma dupla, com mais uma 3, então só baixava uma ligação simples aqui. E daí fazer em todos os outros. O nitrogênio, lembrando que o nitrogênio ele faz 3 ligações. Ele está na família 15A, então para 8... Tá? No caso, ele tem 5 elétrons na camada de valência, para 8 faltam 3. Então, ele faz 3 ligações, certo? Vamos lá, próxima. Eu não estou, como vocês, não estou fazendo todas, por quê? Quando eu gravo pelo celular, fica muito pesado. E é muito complicado de enviar, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. No Facebook não, no YouTube. Então, para a correção ficar mais prática, eu estou só corrigindo algumas. Mas essas algumas já conseguem ter uma ideia de como fazer as outras. Ok? Então vamos lá. Próxima questão aí, ó. Copie no caderno e complete as seguintes fórmulas estruturais, acrescentando átomos de hidrogênio que estão faltando. Então, isso aqui é uma questão muito fácil. Vocês têm a primeira aí, ó, que é a letra A, certo? Que diz o seguinte, tem um carbono ligado a carbono, ligado a carbono. As ligações entre carbonos já estão determinadas, ou seja, cada um deles está fazendo
uma ligação com o seu próximo. Ou seja, esse carbono está ligado a esse, que esse está ligado a esse, mas também está ligado a esse outro, que esse outro está ligado a esse. Pronto. As ligações deles já estão determinadas. Então não tem como a gente acrescentar mais nada aqui. O que a gente faz agora é acrescentar hidrogênio. Como é que eu acrescento hidrogênio? Verificando quantas ligações faltam. Se cada carbono tem que fazer 4 ligações, eu tenho que ter aqui em cada um deles uma quantidade X de hidrogênios em que contenha no final 4 ligações. Então, observe, esse carbono está fazendo uma ligação. Para 4 faltam 3, então eu acrescento 3 hidrogênios. Esse aqui está fazendo 2 ligações, então eu vou acrescentar 2 hidrogênios. Certo? Esse aqui faz uma ligação, eu acrescento 3 hidrogênios. Então, dependendo da quantidade de ligação que cada carbono já está fazendo, você acrescenta uma quantidade X de carbonos. Ó, essa letra F aqui, certo? A letra F é carbono em tripla ligação com nitrogênio. Então, ó, eu sei o seguinte, eu sei que o nitrogênio ele faz 3 ligações, então eu já não vou colocar nada aqui. Só que o carbono ele faz 4, ele está fazendo 1, 2, 3, então falta um hidrogênio, tá certo? Então é uma questão bem simples, é só você completar a quantidade de hidrogênio, completar com hidrogênio os carbonos que estão faltando hidrogênio, certo? Aqueles carbonos que não têm todas as suas 4 ligações. Tanto os carbonos quanto o oxigênio, por exemplo, nessa letra F aí. A letra F, ela diz o seguinte, ela diz que tem, letra F não, letra E, carbono ligado a carbono ligado a oxigênio. A ligação entre oxigênio e o carbono já está pré-determinada. Sendo que o oxigênio ele faz, na verdade, 2 ligações. Se ele tem uma aqui, ele falta uma ligação. Eu completo com hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2. Eu completo com mais 2 hidrogênios, que formam 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui está fazendo 1. Eu completo com 3 hidrogênios. Então, lembre, sempre que for montar estruturas orgânicas, tem que colocar os hidrogênios, certo? Senão vai estar errado. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão aqui é uma questão bem simples. É só você determinar os carbonos primários, secundários, terciários. Então, por exemplo, nessa segunda opção aqui, certo? Nessa segunda opção, você vai ter aqui o seguinte. Você vai ter um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos ligados, certo? Aqui 5, 6 carbonos, ok? Então, nesse caso, é só você representar, colocar a letra representante do primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado apenas a um carbono. Eu vou e coloco um P aqui de primário. Esse aqui está ligado a 2, ó. 1, 2. Então, nesse caso aqui, eu coloco um S de secundário. Esse aqui está ligado a 1, 2, 3. Então, se ele está ligado a 3 carbonos, eu coloco um T de terciário. Esse aqui a 2, ó. 1, 2, secundário. Esse aqui 1, 2, secundário. E esse aqui 1, 2, secundário. É bastante simples, a mesma coisa faz nos outros. Então, por exemplo, professor, e quando tem quaternário, como é nesse caso aqui, ó, coloca um Q aqui de quaternário, tá certo? Então, ó, é bem simples, não é nada complexo essa primeira atividade para vocês. E é muito tranquila. Professor, eu tenho dificuldade em montar uma cadeia, montar uma estrutura. Por exemplo, se eu dou uma cadeia, mando vocês determinar uma cadeia de C6, H6O. Eita, pessoal, agora ficou difícil. Como é que eu vou fazer isso? Ó, tem quantos carbonos? 6. Então eu vou e coloco aqui uma cadeia com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, mas se eu não conseguir saber a quantidade correta aí de carbonos, onde vai estar cada um? É por meio de tentativa. Você vai tentando montar as cadeias até acertar, tá certo? Então, ó, eu vou aqui colocar, por exemplo, nesse primeiro carbono aqui,
o oxigênio em dupla ligação, ok? E vou estar completando aleatoriamente com os hidrogênios. Digamos que eu coloco nesse aqui 3 hidrogênios, ok? Eu vou e coloco nesse outro 2 hidrogênios, certo? Já tem 5 hidrogênios. Se já tem 5 hidrogênios, está faltando apenas um hidrogênio. Digamos que eu coloque aqui esse outro hidrogênio. Nesse caso, observem que eu já tenho todos os hidrogênios, eu já tenho todos os oxigênios, já tenho todos os carbonos, mas está faltando quantidades. Como é que faz? Eu completo com as ligações, eu faço as ligações. Então, por exemplo, esse aqui já está completo, mas esse aqui está faltando uma ligação. Eu coloco uma dupla aqui, ó. Esse aqui está faltando uma dupla. Eu coloco aqui, certo? E esse aqui está faltando uma. Eu coloco a outra aqui. Então, já completei as ligações. Esse aqui está fazendo 4. Esse aqui está fazendo 4. Esse aqui está fazendo 4 ligações. Esse aqui está fazendo 4 ligações. Esse aqui está fazendo 4 ligações. Então, ó, toda vez que tiver uma dificuldade em montar as cadeias, coloca os carbonos, coloca os hidrogênios aleatoriamente, inicialmente. Depois você vai tentando. Coloca o oxigênio e completa com as ligações. Portanto, é tentar e chegar na resposta. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui foi a aula da atividade, ok? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá certo? Valeu!